Olá pessoal, bem-vindos ao Inglês com Rô. Hoje fazendo o nosso primeiro vídeo e eu gostaria de falar sobre a respeito de uma estrutura em inglês que é o there is e o there are. Na verdade, a palavra there acrescida de um verbo to be no presente, is ou are, formando então there is, there are. E quando que a gente usa essa estrutura? Essa estrutura a gente utiliza ao equivalente do haver em português. Isso acaba gerando um problema, porque no português do Brasil a gente não costuma usar o verbo haver quando deveríamos utilizar. No português de Portugal, ele é muito mais utilizado corretamente. No português brasileiro, a gente acaba utilizando o verbo ter para falar de coisas que deveriam haver. Por exemplo, tem um cachorro passando na rua, tem um gato no telhado, não tem nada que eu possa fazer para te ajudar agora. Na verdade, nessas situações deveríamos usar haver. Né? Há um cachorro na rua, há um gato no telhado, não há nada que eu possa fazer para te ajudar. Então, quando o aluno vai tentar fazer a utilização disso em inglês, ele acaba puxando do português e cai na tentação de utilizar o verbo to have ao invés do there is ou there are. Né? Então, como que a gente utiliza? Quero falar que há um cachorro na frente da minha casa. There is a dog in front of my house. Or there are two dogs in front of my house. Qual que é a diferença de there is e qual que é a diferença de there are? There is, com o verbo to be is, a gente vai utilizar para as coisas que estão no singular. Então eu deverei utilizar o there is, deverei utilizar o artigo a or an e o nosso substantivo, no caso there is a dog. Se fossem no plural cachorros, eu utilizaria o there are, não utilizaria o artigo e aí viria a palavra dogs sem o artigo. There are dogs, há cachorros in front of my house, ok? Eu posso também fazer perguntas a respeito de se há ou não há uma coisa. Então, assim, is there a dog in front of my house? Percebam, então, que o to be, o is, foi para frente do there e daí virou uma pergunta. Is there a dog in front of my house? No plural, a mesma coisa. Puxa o are para frente do there e vira uma pergunta. Are there dogs in front of my house? Há cachorros na frente da minha casa? E aí eu posso responder de uma maneira mais curta, dizendo yes, there is. Yes, there is. Ou negativo, no, there isn't, que equivale a there is not. Então a gente encurta e vira there isn't, ok? E eu tenho também a forma mais curta de fazer afirmações a respeito de there is, onde eu contraio o verbo to be is e coloco uma apóstrofe e um S após o there. Então fica there's a dog in front of my house, ok? There's a house in front of my building. There's a car inside my garage, ok? Então, abreviando, there is vira there's, ok? Então, essa é uma dica de como a gente utiliza there is e there are. Não utilizem o have para falar de coisas que há ou que existem. O have realmente são para coisas que nós temos.
I have 2 dogs. I have 3 cats. Daí é aceitável em termos de possuir algo. Agora, quando as coisas existem ou quando há alguma coisa, eu vou utilizar essa estrutura. There is e there are, ok? Então tá bom. Muito obrigado aí pela atenção. Esse foi o primeiro vídeo. Espero que tenham gostado e até o nosso próximo. Thank you and see you there.